Saudação a todos. Hoje despertei bem cedo e comecei a fazer algumas leituras de um livro que eu comecei ontem sobre filosofia, com o título Para Além do Bem e do Mal. Eu começo essa gravação com um brado muito forte de socorro. Socorro! Essa seria a palavra. Essa pandemia ela tem feito muitos estragos nas vidas de algumas pessoas, criando angústias e uma sensação de vazio muito grande. Estes são alguns dos sintomas da enfermidade que levou milhares de pessoas a tentar contra a própria vida. Meus entendimentos sobre fatos estão pautados nesse livro. Nietzsche fala sobre essa questão da ansiedade e das palavras que são malditas, separando malditas em determinadas ocasiões que cada um interpreta de uma maneira. Eu estou me baseando também numa lógica de Aristóteles, que as palavras são fugidias, os gestos são mal interpretados. E na maioria das vezes eles mudam o rumo para o bem ou para o mal. Eles criam ídolos ou vilões. E eu chamo isso de genealogia dos valores. Num dos trechos que eu achei muito interessante, queria comentar com vocês, é sobre devemos nos livrar do mau gosto de querermos estar de acordo com muitos. Quer dizer, tem até aquele ditado, Maria vai com as outras. E muitas vezes nós somos impelidos a seguir aquela mesmo marcha da manada que vai à frente, com muitos, e nós não queremos ficar sozinhos e resolvemos seguir esses outros. É um mau agouro isso. O bom deixa de ser bom quando dito pelo vizinho. E como é que poderia haver um bom comum? Ser comum para mim e para o meu vizinho. A palavra se contradiz a si mesma. Aquilo que pode ser comum tem sempre pouco valor. Tudo que é muito comum, tudo que é retórica, tem pouco valor. Em última instância, tudo deve ser como é e sempre foi. As coisas grandes estão reservadas para os grandes. Os abismos mais profundos, as delicadezas, os arrepios, para almas delicadas. E, de um modo geral, tudo que seja raro para os incomuns. Então, nesse livro, que eu já havia lido algumas vezes, de forma talvez até mais alongada, quando eu fiz filosofia, isso já vai mais de 15 anos praticamente, de uma pós-graduação que eu fiz, e muito desse autor, Nietzsche, foi falado lá pelo professor. Falava sobre também até essa destemperança de algumas palavras, quando se liga isso à teologia. Mas eu concordo que tudo que é muito falado, muito difundido, deixa de ser bom para muitos. E pode ser bom para poucos. Então eu repito que essa frase que ele coloca, as grandes coisas estão reservadas para os grandes. Os abismos para os profundos. As delicadezas e os arrepios para as almas delicadas. E tudo que é raro para os incomuns. Se nós atentarmos bem para essas três colocações, elas têm um sentido bastante profundo sobre o nosso ser, sobre como caminha até a humanidade, que muitas das vezes concorda com tudo. Eu vou um pouquinho na época de hoje, nessa pandemia, nesse isolamento. Muitas pessoas hoje estão fazendo muita alusão
as marcas das vacinas que estão sendo produzidas por A, por B, por C, por D. E as pessoas estão questionando, será que a vacina A é melhor do que a vacina B, do que a vacina C? Por que essa questão? Já tivemos muitas vacinas difundidas e até erradicar algumas doenças. Eu não lembro, ou pelo menos não percebi, ninguém em sã consciência que comentasse essa vacina do laboratório A, ou do laboratório B, ou do laboratório C. Nunca. Tomaram a vacina, enfim. Então hoje está se questionando isso de uma forma política, politizando esses desmandos políticos que estão acontecendo hoje no planeta. O peso do poder sendo colocado como primazia. Ontem à noite eu assisti um show do Roberto Carlos. É uma reprise. Ela foi feita, a gravação, em 2011, em Jerusalém. Eu já havia assistido na ocasião, 9 anos se passaram, mas ontem, revendo esse replay no canal de televisão, ele disse em determinado momento uma frase que me deu assim um insight. O amor é uma fonte inesgotável de inspiração. Claro que é. Mas foi dita numa hora muito boa, quando eu estava ali assistindo e antes tinha lido trechos desse livro. Foi uma das frases mais emocionantes desse show, na minha opinião, vendo o replay. Em seguida, essa frase de efeito, ele cantou Como é Grande o Meu Amor por Você. Uma música linda e que, em todos esses anos que o Roberto Carlos se mantém como um ícone de uma música, dessas músicas melodiosas, muitos falam melosas, mas mexe com as pessoas. Principalmente eu tenho, já avançando para os 52 anos de casado, eu me lembro de todo esse apogeu da Jovem Guarda e das músicas que foram cantadas até por mim, até pela minha esposa, e que refletem essa frase: o amor é uma fonte inesgotável de inspiração. E se assim não fosse, haveria muitos desenlaces matrimoniais. Eu sei que há, mas o amor ainda perdura em muitos casais, como eu estou contando a minha história. Ficamos por aqui com esses desabafos. Saudação e até uma próxima oportunidade.